Então, vou resolver esse exercício aqui, que foi do teste passado, né, o teste da semana 9. E né, ele pedia para resolver essa equação aí, ó, y duas linhas, mais 3y', mais 2y, igual a 3 sobre 2 elevado a x mais 2, usando a variação dos parâmetros. E aí tem algumas opções aí, né? Então, como que é o método da variação dos parâmetros, né? O método da variação dos parâmetros é assim, né? Se você conhecer duas soluções da equação, né? Da equação homogênea, então, a equação homogênea associada é a equação y duas linhas mais 3y' mais 2y igual a zero, né? Então, a ideia da variação dos parâmetros é resolver essa equação. Você acha um conjunto fundamental de soluções, né? Que vai ter duas funções, y1 e y2. A ideia do método da variação dos parâmetros é escrever uma solução particular da equação não homogênea, a equação completa, como sendo, né, uma combinação dessas duas soluções da equação homogênea. Né? Se você tem a equação homogênea, quando você quer escrever a solução geral dela, você escreve C1, Y1 mais C2, Y2. Né? Isso seria a solução geral da equação homogênea. A ideia aqui é trocar esse C1 e esse C2, né? O truque aqui, entre aspas, é trocar o C1 e o C2 por funções. Eu vou chamar de U1 e U2. E aí, fazendo isso, eu vou procurar a solução particular da equação não homogênea. Então, o método chama variação dos parâmetros, porque aqui, né, são os parâmetros, entre aspas, que eu vou variar, né? É um nome um pouco infeliz, porque eu estou variando os parâmetros, né? Então, na verdade, né, não é um parâmetro, né, não é uma constante, né? Mas, bom, é assim que funciona, né? E aí, se você faz as continhas, você mostra que o 1, né, ele tem uma expressão para ele, que eu vou escrever assim, ó, W1 sobre W, e é o U1'. E o 2' é o W2 sobre W. Né? E aí, quem que é esse W1 e W2 e o W? Né? O W é o Wronskiano entre as soluções, Y1, Y1', Y2, Y2'. O W1 é um determinante parecido com o Wronskiano, só que ao invés de colocar na primeira coluna o Y1, eu vou trocar o Y1 pelo termo não homogêneo. Então, se esse termo não homogêneo aqui eu chamar de G de X, aqui eu vou trocar a primeira linha por G de X, 0, a primeira coluna por G de X, 0. E o W2 é a mesma coisa, só que eu vou trocar a segunda coluna. Vou trocar a segunda coluna por G de X, 0. Se você tiver um sistema... Desculpa, para chegar nessas expressões aqui, né, nessas fórmulas aqui, a conta está feita, né, nos livros aí do Zil, do Reginaldo, e está no material lá do Moodle, né? Você basicamente tem que pegar isso daqui e substituir na equação como não homogênea, na equação original que estava lá em cima. E aí, fazendo isso, né, e impondo uma condição extra lá, que você tem a liberdade para fazer, você encontra essas formulinhas aqui para o U1 e para o U2. Aí, resolvendo essas equações aí para o U1 e para o 2, você acha
a solução particular. Então, vamos fazer isso. Então, o primeiro passo é resolver a equação homogênea associada, que está aí, y2' mais 3y' mais 2y igual a 0, né? Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente escreve a equação característica associada, né? Então, o que a gente obtém se a gente fizer o chute y igual a e elevado a lambda x, né? Então, fazendo isso, a equação vai virar lambda ao quadrado mais 3 lambda mais 2 igual a 0. Né? Aí, pode resolver usando Bhaskara. Delta é b ao quadrado menos 4ac, que é 1. Então, o lambda é menos b, menos 3, mais ou menos raiz de delta, 1 sobre 2a. Então, dá menos 1 ou menos 2. Então, a solução o par de soluções dessa equação aí, homogênea e elevado a x e elevado a menos 2x, e eles formam um conjunto completo de soluções, né? Por quê? Porque, como são duas funções só, basta eu calcular a razão entre elas, né, e ver se não dá uma constante. E aqui não é uma constante. Outro jeito, né, de ver isso é calcular o Wronskiano, né, e ver se ele é diferente de zero em algum ponto. Se ele for diferente de zero é porque as soluções não são dependentes, e aí as soluções, então, sendo independentes, formam um conjunto de soluções completo. Nesse caso aqui, né, como disse, como as funções não são múltiplas uma da outra, você já pode dizer direto que elas não são dependentes, né, que elas são independentes. Então, nem precisaria calcular o Wronskiano. Porém, como a gente precisa do Wronskiano para aplicar o método da variação dos parâmetros, a gente vai ter que calcular de qualquer jeito, né? Então, vou calcular aqui já o W. Então, e elevado a menos x, derivado do elevado a menos x é menos e elevado a menos x, e elevado a menos 2x, menos 2 e elevado a menos 2x. Aí, calculando o Wronskiano, dá menos 2 e elevado a menos 3x, menos, com esse menos ali, vai ficar mais, e elevado a menos 3x. Então, dá menos e elevado a menos 3x. Se eu não errei nenhuma conta aí. Se você chamar o y, né, trocar aqui, chamar o y2 de e elevado a menos 2x e chamar o y1 de e elevado a menos x, o que vai acontecer é que vai trocar o sinal, né? O Wronskiano vai ficar e elevado a menos 3x. Mas aí você vai ter que trocar também aqui, né, o y com y2, né, de lugar. Então, enfim, tudo consistente. Então, a gente já sabe quem que é o Wronskiano, das soluções da equação homogênea, a gente sabe as soluções da equação homogênea. Aí o método da variação dos parâmetros, né, diz pra gente que o U1' é o W1 sobre o W. Então, para saber quem que é o U1, eu preciso conhecer quem que é o W1. Né? Então, quem que é o W1? Deixa eu colocar aqui direto, né? Vamos calcular primeiro. W1 é o determinante que eu obtenho se eu trocar aqui, ó, né? A primeira linha, a primeira coluna, então, a segunda coluna do Wronskiano, vou deixar como tá. A primeira coluna vai virar G de x, vírgula 0. G de x é o termo não homogêneo da equação. 3 sobre 2 mais 2 elevado a x e 0. Estou fazendo a conta aqui, né? Esse determinante é bem facilzinho de fazer. Menos 6 sobre 2 mais 2 elevado a x e elevado a menos 2x. Fazer a mesma coisa para calcular o W2, só que agora o W2 eu vou trocar a segunda coluna. Então, a primeira coluna do
Então, o esquema vai ficar igual. Aí a segunda coluna vai virar o g de x e o zero. Então, 3 sobre 2 mais 2 elevado a x e zero. Isso vai dar 3 elevado a menos x sobre 2 mais 2 elevado a x. Então, agora a gente já tem tudo que a gente precisa para aplicar o método, né? Então, o método diz para a gente que o U1' é W1 sobre W, ou seja, o W1 menos 6 sobre 2 mais 2 e elevado a x e elevado a menos 2x, dividido por W, que é menos e elevado a menos 3x, e o U2' é o W2 sobre W, o W2, 3 elevado a menos x sobre 2 mais 2 elevado a x, sobre menos e elevado a menos 3x. Então, só reescrevendo essas expressões aí para simplificar, né? No W1, esse menos com esse menos vão cortar. Esse elevado a menos 3x vai vir aparecer em cima, multiplicando, né, como um e elevado a mais 3x. Então, isso vai ficar... o 6 aqui a gente pode simplificar por 2 embaixo. Então, o 2 vai virar 1 e esse 6 vai virar 3. E aí fica... o 3 sobre 1 mais e elevado a x vezes e elevado a x. Né? E o U2' fica 3 meios, 1 sobre... Eu errei alguma coisa, não. Não, tá certo. Isso. 3 meios, 1 sobre 1 mais e elevado a x. Esse, mesma coisa aqui, ó. Esse e elevado a menos 3x vai vir para cima, vai aparecer e elevado a mais 3x. Como já tem esse e elevado a menos x aqui em cima, vai ficar um e elevado a mais 2x. Tem um sinal de menos aqui também que eu esqueci de colocar. Então dá um menos aqui. Então, você tem aí a equação para a derivada do U1 e para a derivada do U2. Então agora basta resolver, né, integrar para encontrar quem que é o U1 e quem que é o U2. Né? Então, o U1 vai ser a integral do 3 sobre 1 mais e elevado a x vezes e elevado a x dx. Como que faz essa integral aí, né? Essa integral você pode fazer com uma substituição, né? Se você chamar o... Vamos fazer uma nova variável aqui, z, que é o e elevado a x. Então, o dz é e elevado a x dx. Então, essa integral aí fica a integral de 3 vezes e elevado a x dx é o dz, 1 mais e elevado a x é 1 mais z. Então, isso aí é 3 ln de módulo de 1 mais z. Mais aí uma constante arbitrária, eu vou chamar de K1, né? Uma constante de integração. Em geral, né, a gente pode fazer essa constante de integração igual a zero, que não vai mudar em nada, né? E eu já explico por quê. Vamos deixar daí por enquanto. E depois eu explico por que não faz diferença se você colocar ela igual a zero, no final das contas.
E aí, né, o último passo aqui é só trocar o z pela variável original, que é o e elevado a x, né? Aqui. Então, o nosso U1 é 3ln de módulo de 1 mais e elevado a x mais k1. E aí você já pode reparar aqui, né, que esse módulo você, na verdade, não precisa dele, né? Porque o e elevado a x é sempre um número positivo, né? O gráfico do e elevado a x, para quem não lembra, é assim. Então, o e elevado a x é sempre positivo. Então, esse módulo aí, né, na verdade, é desnecessário. Você pode escrever sem um módulo, né, que vai estar certo também. Não vai perder nenhuma generalidade. Aí o 2. O 2 é menos integral, né? Então, vou pegar essa expressão aqui e vou resolver, né? Passando, começa a derivada do U2, né? Se é integral, eu encontro o U2 em si. Então, essa integral aqui. E aí, eu vou fazer então o mesmo truque. Vou chamar o dz, desculpa, o z de e elevado a x. Aí o dz é e elevado a x dx. E aí a gente tem que o 2 é menos 3 meios, integral. Aí aqui em cima, ó, vai ficar e elevado a x vezes e elevado a x dx. E embaixo vai ficar 1 mais e elevado a x. Então, é menos 3 meios. E elevado a x dx é o dz. Né? E elevado a x é o z. Então, fica z dz sobre 1 mais z. Né? E na verdade já fica mais fácil se eu já fizer aqui direto, ó, fizer uma outra substituição, não ter que fazer duas substituições separadas. Vou fazer direto aqui, ó. Ao invés de chamar o z de e elevado a x, eu vou chamar o z de 1 mais e elevado a x. Aí o dz fica e elevado a x dx. Então, aí repetindo a mesma coisa que eu tinha feito aqui, ó. E elevado a x, e elevado a x dx sobre 1 mais e elevado a x. Repara que se o z é 1 mais e elevado a x, então o e elevado a x é z menos 1. Então, essa integral aqui fica menos 3 meios. A integral de e elevado a x é z menos 1. E elevado a x dx é, aqui ó, é o dz. E 1 mais e elevado a x é o z, nesse caso. Então, fica menos 3 meios, a integral z menos 1 sobre z é 1 menos 1 sobre z, dz. E aí eu já posso fazer essa conta aí, né, direto. É uma integral, né, tem uma soma, né, então posso integrar cada termo separadamente. Dá o 2 igual a menos 3 meios vezes z, mais 3 meios ln do módulo de z. Então, isso dá menos 3 meios, é o z, né? Eu vou trocar por e elevado a x mais 1. O... De novo aqui o z, troquei por e elevado a x mais 1. 1 mais e elevado a x, para ficar parecido com o que estava aqui em cima. Mais uma outra constante K2.
Então, a gente encontrou o U1 e o U2. E aí, para finalizar, né? Então, a gente escreve que uma solução particular da equação é o U1 vezes o Y1. Então, o U1 de x vezes o Y1 de x, mais o U2 de x vezes o Y2 de x. Quem que é o U1 quem que é o Y1 e o Y2? Y1 e Y2 estão aqui em cima, né? Y1 é o e elevado a menos x. Então, vezes o U1, né, vai dar o primeiro termo dessa soma. O U1 está ali, ó. 3 ln de módulo de 1 mais e elevado a x, mais K1 vezes y1, que é o e elevado a menos x, mais o U2. Então, o U2 é menos 3 meios, 1 mais e elevado a x, mais 3 meios ln de 1 mais e elevado a x, mais K2 vezes e elevado a menos 2x. E aí, então, essa é a solução particular, né? Na verdade, essa é uma família de soluções particulares, né? Qualquer solução aqui que eu colocar o K1 e o K2 vai me dar uma solução particular, né? Na verdade, eu já acabei encontrando a solução geral quando eu fiz isso, ó. Repara que se eu reescrever isso, reorganizar os termos, olha o que aparece. Vai ser K1 vezes e elevado a menos x, então estou pegando esse termo aqui, tirando para fora do parênteses. Vou pegar esse outro termo aqui do K2 também e tirar para fora. Mais K2 vezes e elevado a menos 2x. Mais, vamos ver o que sobra. 3 ln. Então, como aqui o 1 mais e elevado a x é sempre um número maior que zero, não preciso do módulo. E elevado a menos x. Mais 3 meios. Opa. Vou botar em evidência aí o 3 meios. Ou melhor, não, deixa eu deixar, vou colocar assim. ln de 1 mais e elevado a x vezes e elevado a menos 2x, menos 3 meios, vezes 1 mais e elevado a x, vezes e elevado a menos 2x. Então, repara que esse primeiro termo que apareceu aqui, esses dois primeiros termos, eles formam a solução geral da equação homogênea associada, né? Então, qualquer K1 e K2 que eu escolher, eu vou ter uma solução particular, né? Se eu pegar o K1 igual a 3 e o K2 igual a 10, eu vou ter uma solução particular. Se eu pegar o K1 igual a 5 e o K2 igual a menos 3, eu vou ter uma outra solução particular da equação não homogênea, né? Então, né, essa aqui, na verdade, não é a solução particular. A gente encontrou aqui, né, a solução geral da equação não homogênea, né? Então, é isso que acontece quando você faz o método da variação dos parâmetros. Você encontra, na verdade, a solução geral se você deixar esse K1 e o K2 arbitrários, né? Para encontrar uma solução particular, você precisa fixar o K1 e o K2, né? E aí, como que você fixa? Geralmente, quando você faz as integrais aqui, você já põe direto K1 igual a zero e o K2 igual a zero, porque aí não vai aparecer esse termo aqui, que é a solução que é a solução geral da equação homogênea, né? Repara que tem um outro termo que a gente pode englobar aí, que é esse aqui, ó. Quando eu... Deixa eu ver como está aqui na resposta, só para ver se... Isso. Ó, repara que esse termo aqui que apareceu, ó, quando você fez as integrais, esse último termo, ó, se a gente reescrever ele, fica assim, ó. Menos 3 meios vezes e elevado a menos 2x menos 3 meios vezes
e elevado a x com e elevado a menos 2x dá e elevado a menos x. Então, eu acho que é isso que deve ter acontecido com você na hora que você for resolver, né? Que esse termo aqui, né, ele não aparece na resposta, né? A resposta, se você for ver, ela só tem os termos com ln. Então, tudo está multiplicado por um ln. Então, por quê? Por que você pode tirar esse último termo aí? É porque ele também não, é combinação linear das soluções da equação homogênea. Então, eu posso englobar eles aqui na solução geral, né? Ou outro jeito de pensar da equação homogênea. Outro jeito de pensar é assim, essa equação que eu encontrei aqui em cima, né, é a solução geral, essa equação que eu acabei de encontrar. Então, para qualquer valor de K1 e para qualquer valor de K2, eu tenho uma solução particular, né? O que acontece se eu pegar o K1 igual a 3 meios e o K2 igual a 3 meios também? Esse K1 elevado a menos x que está aqui vai sumir com esse termo aqui, que tem o e elevado a menos x. Esse outro termo aqui, K2 elevado a menos 2x, vai sumir com esse outro termo aqui, menos 3 meios elevado a menos 2x. E aí o que sobrar é uma solução particular, né? Como eu disse, né, existem, não disse explicitamente, né, mas existem infinitas soluções particulares, né? Para cada solução geral da equação não homogênea, se eu fixar as constantes, eu tenho uma solução particular diferente. Esse aqui só para... Posso reescrever assim, né? Esse y de x que a gente encontrou aí, que na verdade é a solução geral. Né? Se eu englobar esse menos 3 meios aqui no K2, esse menos 3 meios aqui no K1, né? Vai ficar K1 menos 3 meios elevado a menos x, mais K2 menos 3 meios elevado a menos 2x, mais... o que sobrou aí? 3 ln de 1 mais e elevado a x vezes e elevado a menos x, mais 3 meios ln de 1 mais e elevado a x vezes e elevado a menos 2x. Então, esse K1 menos 3 meios é um C1, K2 menos 3 meios é um C2, e então, né, basicamente, qualquer C1 que eu colocar, qualquer C2 que eu colocar, eu tenho uma solução particular diferente, né? Então, escolhendo C1 igual a 0 e C2 igual a 0, eu encontro a seguinte solução particular, ó. 3 ln de 1 mais e elevado a x vezes e elevado a menos x, mais 3 meios ln de 1 mais e elevado a menos x vezes e elevado a menos 2x. Então, essa é a solução particular, né, que não tem nenhum termo que também é a solução da equação homogênea. E aí, bom, aí é só chegar, né, e escolher a resposta certa aqui, né, é só colocar na forma que tá escrita aí, né, que aí vai aparecer essa solução aqui, né, esse 3/4 aqui, com esse 2 aqui vai ficar 3 meios, e aí você consegue ver que vai ser, que é equivalente a isso que está aqui. Eu posso ter errado alguma conta aí, mas é basicamente essa a ideia aí. Tem esse 2 aqui na frente multiplicando. Depois eu vou... Você precisa separar isso aqui. Na verdade, essa solução que eu coloquei aqui, ela não é exatamente a solução que você coloca, que você encontra com C1 igual a 0 e com C2 igual a 0, é um pouco diferente. Essa solução aí, ela é... Deixa eu fazer esse aqui de baixo. Deixa eu fazer bonitinho aqui. Deixa eu...
colocar aqui embaixo, aí eu desenvolvo ela e eu mostro. Então, isso aqui, ó, é 3/4 vezes e elevado a menos... Vou separar em dois termos. E elevado a menos 2x. Primeiro, esse 2 com esse 2 aqui. Sai para fora, vai cortar com esse 4 aqui que está aqui embaixo. Vai ficar 3/2. Esse e elevado a menos 2x, quando eu distribuir aqui, vai ficar e elevado a menos x mais e elevado a menos 2x. O ln de 2 mais e elevado a 2x fica ln de 2. Tem essa propriedade aqui, né? Ln de 2 vezes e elevado a x mais 1 é igual a ln de 2 mais ln de e elevado a x mais 1. Então, isso aqui é ln de 2 mais ln de e elevado a x mais 1. Então, isso aqui é 3/2 e elevado a x menos x vezes ln de 2. Mais 3/2 ln de 2 vezes e elevado a menos 2x. Mais 3/2 elevado a menos x ln de elevado a x mais 1. Mais 3/2 elevado a menos 2x ln de elevado a x mais 1. Esses termos aqui, ó, né, é uma constante vezes o elevado a menos x, mais uma constante vezes o elevado a menos 2x, né? Então, eles são, eu posso pensar que eles aparecem quando eu escolho esse C1 e o C2 para ser exatamente igual a esses termos aqui, né? Então, basicamente, eles são a solução, né? Solução da equação homogênea, né? Então, eu vou pegar só isso aqui, né? E... deixa eu explicar de um jeito diferente. Não, a solução geral que eu encontrei usando o método de avaliação dos parâmetros é essa aqui de cima, né? Se eu pegar o C1 igual a 3/2 ln de 2 e o C2 igual a 3/2 ln de 2, eu tenho essa primeira parte aqui da resposta, né? Ela vai, se eu pegar o C1 igual a 3/2 ln de 2, o C2 igual a 3/2 ln de 2. A segunda parte da resposta é o resto, né? Deveria ser o resto. 3/2 e elevado a menos 2x ln de 1 mais e elevado a x, que está aqui. E esse outro pedaço aqui, 3/2 e elevado a menos x ln de x elevado a x mais 1, deveria ser isso daqui, né? Só que está faltando um 3/2 aqui, então pode ser que eu tenha errado alguma conta aí. Ou... eu vou conferir depois, mas o método é assim que funciona. Talvez eu tenha errado alguma conta aí no meio. Depois eu confiro e aviso quando eu mandar o e-mail para todo mundo com esse vídeo. Mas, né, para a gente não perder tempo agora aqui, eu vou passar para o próximo exercício.